Romanos 8, versículo 29. Muitos já têm esse versículo decorado, pois foi nossa catequese durante muitos anos. 29. Foi nossa catequese durante muitos anos. E nesse versículo se falava sobre o propósito eterno de Deus. Deus tinha um propósito eterno. E o propósito de Deus era que ele tivesse uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Muitos aqui já escutaram isso, não, os mais novos não. A gente não ficou catequizando isso, porque com o passar do tempo houve uma correção nessa visão, pois a gente dizia que o propósito eterno de Deus era todo o conjunto dessa obra, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Esse era o propósito de Deus. A finalidade de Deus na humanidade era ter uma família de muitos filhos, né? A grande família, né? Semelhantes a seu filho, que era antes o unigênito, passou a ser agora, ou antes era o primogênito, passou agora a ser o unigênito, e para a glória dele. Mas aí o entendimento mudou com o tempo, e eu louvo a Deus, a gente estava conversando aqui, antes de você chegar aí, o Dinho, que eu amo quando os irmãos eles conseguem ver de forma diferente, ter uma nova revelação, e eles sabem voltar atrás. Eles sabem com humildade dizer, irmãos, até aqui nós andamos crendo nisso, mas Deus nos revelou, e aí nós agora alargamos o nosso campo de fé, e agora nós cremos, né, acrescentamos aquilo que nós criamos, mais alguma coisa. Isso é muito bonito. O que não dá é a gente atirar pedra em todo mundo, ou não crer como nós, e um dia, né, nós temos que voltar atrás e não temos a coragem de fazer isso por causa do orgulho. Então os irmãos criam nisso, e com o tempo ele mudou. Eles mudaram um pouco a visão, e eu concordo plenamente com ele. Porque o propósito eterno de Deus só é um, não é todo esse conjunto. O propósito dele é que tudo que se faça aqui debaixo dessa terra seja para a glória de Deus. Esse é o propósito. Só tem um propósito, a glória de Deus, né? O propósito é um. Agora existe um projeto para que esse propósito seja manifesto. Vocês entendem isso? Há um projeto. Eu tenho um projeto de uma casa, para a casa chegar toda pronta, tem todo um projeto. Aí quando ela chegar a ser pronta, é a glória. Tá? Então a glória de Deus, Deus ser glorificado com a minha vida, tem um projeto. O projeto é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vocês entendem? Esse é o projeto. Aí para a glória de Deus, é o propósito. Não posso falar de finalidade. Tá? Então esse versículo nos acompanhou durante muito tempo, nessa catequese de que era o propósito de Deus. Mas eu queria pegar esse versículo especificamente e tratar sobre crescimento. Não falar do propósito, já falei muito do propósito já. Eu queria falar um pouquinho sobre crescimento em cima desse versículo. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto os que de antemão conheceu. Tem duas palavras nas Escrituras. Eu acho que vocês já ouviram muito falar sobre isso, mas eu queria trazer essa clareza, e todas as vezes que vocês lessem a palavra, que encontrassem essas duas palavras, ou vocês risquem colocando o verdadeiro significado para que vocês contextualizem o texto e tragam uma melhor clareza, ou guardem no coração e sempre que lerem, entendam o sentido real da palavra. Existem duas palavras na Bíblia que ela tem um sentido totalmente diferente da escrita. Aqui fala que de antemão conheceu. O conhecimento de Deus é relacionamento, irmão. Tudo que você falar, tudo que você vê nas Escrituras falando sobre conhecimento, está falando sobre relacionamento. Os que de antemão o conheceu, os que de antemão se relacionou com Deus, né? Ele também predestinou, ele pré-estabeleceu, ele pré-ordenou para que fôssemos igual a Jesus. Então ninguém é igual a Jesus, ou ninguém consegue ser igual a Jesus sem se relacionar com Deus. Amém? Vocês entendem isso? Está bem complexo hoje, mas a gente vai entendendo, tá? Vai compreendendo com clareza. Então a palavra é conheceu. Todas as vezes que a gente falar em conhecer, conhecimento, e todas as palavras derivadas da palavra conhecimento,
a gente está falando sobre relacionamento. Um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Amém? A outra palavra é guardar. Todas as vezes que vocês virem a palavra guardar, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda a minha palavra, é obedecer. Tá? Então, o obedecer é guardar. Todas as vezes que você vê essa palavrinha de aguardar, de guardar, na verdade, associe essa palavra a obedecer. Tá? Então, lendo o texto, diz: por quantos que de antemão se relacionaram com Deus, Ele pré-estabeleceu isso. O que Ele pré-estabeleceu? Que todo mundo fosse conforme, ou tivesse a mesma forma, o mesmo modelo, a mesma forma de pensar, agir, a mesma forma de ver, de sentir do primogênito, que é Jesus. Nós somos todos fotocópia. Né? Jesus, ele é o primogênito. Ele é o molde, a matriz, e nós somos chamados a Deus para nos conformarmos à imagem dele. E aí, como temos falado muito sobre crescimento, irmão, é impossível falar de crescimento sem mostrarmos a matriz. A matriz é Jesus. Eu fiquei com isso hoje à tarde, inculcando. Eu tenho falado tanto de crescimento para os irmãos. Será que eu tenho sido claro o suficiente para mostrar aos irmãos que esse crescimento tem uma matriz, que esse crescimento tem uma forma, que esse crescimento tem um modelo perfeito? Vocês já estavam entendendo assim ou não? Que a gente falou tanto do crescimento, não tem que crescer, fazer a obra de Deus, tem que crescer, a gente precisa crescer. Só que eu penso que não ficou claro que esse crescimento deve ser baseado ou no alvo, que é Jesus. O modelo perfeito é ele. Pouco se fala no meio da igreja, não só apenas da volta de Jesus, como nós falamos na última reunião, como pouco se fala sobre essa matriz, sobre o ser semelhante a Jesus. É em ser semelhante a Ele, é nessa busca de ser igual a Jesus que nós vamos crescer. O Pai busca em cima desse texto que nós sejamos conforme a imagem dele. Quando todos chegarem à imagem dele, a se conformar a essa imagem, aí nós chegamos à medida de varão perfeito. Só que para isso tem um caminho a chegar. Um caminho, eu penso que bastante longo a percorrer. Não é um caminho tão fácil. É um caminho que vai requerer de nós bastante esforço. Então, hoje eu queria que vocês guardassem no coração de que Jesus é a matriz, Jesus é o nosso modelo perfeito. É em cima dele que nós vamos buscar esse crescimento que Deus tem falado tanto conosco. Né? Botar a fé em Jesus, obedecer a Jesus, servir a Jesus, a obra é de Jesus, a igreja pertence a Ele, tudo converge para Ele. Então, se a gente chegar até essa clareza de que esse crescimento que tanto temos almejado tem como modelo perfeito a Jesus, irmãos, se tivermos ao menos essa consciência, né, a gente já vai ter andado muitos passos por esse caminho. Jesus, ele é o modelo perfeito. E nós precisamos buscar ele nele. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou, na verdade, trazer um ensino sobre acho que uma qualidade, atitude. Acho que eu vou usar a palavra atitude. Sobre uma atitude de Jesus que, como discípulo, vai nos ajudar a crescer muito. Acho que a maioria aqui vem de um interiorzinho, só esse menininho aqui de capital, mas boa parte aqui já veio do interior. Tem um povo aqui da capital, tem um povinho aqui que veio do interior. Lá de onde eu vim, nos Currais Novos, é só para exemplificar, para ficar mais claro como tem um caminho a ser percorrido. Lá em Currais Novos, todos os anos, na quaresma, não sei quem sabe o que é quaresma pela romana, pela tradição romana. A quaresma conta 40 dias depois do carnaval, se não estou enganado. Né? Depois da quarta-feira de cinza conta 40 dias, e aí chama isso de quaresma. E aí na quaresma, lá em Currais Novos, se eu não estou enganado, é na sexta-feira, que tem uma procissão lá. Quem sabe o que é uma procissão?
Do senhor morto. Pega um bonequinho lá com roupinha roxa, acho que em todo canto é a mesma coisa, com uma cruz nas costas, e ele sai peregrinando a cidade. Irmão, é tanta gente lá em Manaus, é tanta gente, as ruas ficam abarrotadas. Eles passam bem na rua onde eu morava, eles passam assim, fazendo uma curva bem na rua onde eu morava, era tanta gente. Acho que era a atração da cidade naquele dia. Todo mundo para as calçadas para ficar vendo. Quem não está lá na procissão vai para as calçadas ver a procissão passar. E nessa procissão tem um negócio chamado Via Dolorosa. Né? As estações da Via Dolorosa. Dói mesmo. Dolorosa, né? Aí, cada estação dessa, eles vão... representa uma agonia de Jesus. Né? Uma situação que Jesus passou. A cuspida. E aí vai, quando colocaram a coroa de espinho, outra quando deram a cruz, e vai. E aí, até chegar na peregrinação final lá, que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. Estava lembrando disso hoje à tarde, de como o fim de tudo o alvo é Jesus. Eu queria pegar só esse exemplo que existe um caminho. A gente sabe que só existe o caminho. O caminho é Jesus, e todos os demais caminhos, né, fora de Jesus não apontam para ele. E ali, naquele percurso que conduzia até o final lá, que é a exaltação, quando Cristo é ressurreto e exaltado, me fazia lembrar hoje à tarde, né, de que há um caminho realmente. Parece ser, a palavra diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Parece que para muita gente ser uma via dolorosa, ser algo, um sacrifício, servir ao Senhor. Eu não sei se falta de revelação, de compreensão, de entendimento. Parece ser uma via dolorosa. Mas por mais que ela seja uma via dolorosa, como simbolizado lá naquele ato, naquela procissão, uma coisa que cada um de nós devemos ter é o ao final, irmãos. Né? Porque aquela procissão ao final era ver o Cristo ressurreto. Né? É ver ele lá ressuscitado, que foi crucificado, ressuscitou, foi exaltado. E esse caminho deve apontar a esse entendimento, que um dia nós vamos nos encontrar com ele. Um dia nós vamos vê-lo. Mas existe uma via que para muitos parece ser dolorosa, para outros não tanto, mas que cada um de nós precisamos peregrinar nessa via. Não tem ninguém, irmão. Eu falo isso eu não falo com tristeza, eu falo com alegria, que a gente não deve enganar ninguém. Tem um caminho a ser percorrido. Existem etapas a ser vencidas até chegarmos lá naquele dia. Nós precisamos deixar esse evangelho barato, de que uma vez salvo, sempre salvo. Esse evangelho barato de que nós estendemos a mão e isso já é o suficiente. Que a graça do Senhor, ela de fato, ela nos baixa, mas como se fosse uma graça barata, que toda essa graça não por mérito meu, graças a Deus, nem de vocês, mas que eu não posso e nem preciso fazer nada. Tem que parar com esse discurso. Há um caminho a ser percorrido até chegarmos lá no alvo. Nós precisamos, né, fortalecermos uns aos outros na busca de chegarmos ao alvo. A gente deve, na via dolorosa, nós estamos peregrinando até chegarmos lá ao alvo, olhar para aqueles que ficaram para trás no meio do caminho, mas também ver que existem, irmãos, várias estações, igual foi simbolizado lá, que nós precisamos passar. Não tem quem consiga chegar ao alvo buscando atalho. O reino de Deus não tem atalho, né? Tem um caminho. Então ninguém pode ser enganado, ninguém. Quero encher o coração de vocês de fé nessa noite. Irmão, não se engana não, tem um caminho longo para percorrer. E animar a fé dizendo que há uma recompensa sobremodo. Acho que a palavra deve ser sobremodo excelente quando chegarmos ao fim dessa peregrinação. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. E eu queria pegar uma atitude de Jesus que ela é fundamental para nós crescermos aqui. E é uma atitude que a cada dia que passa parece que ela fica mais escassa. Ela fica... A gente não encontra, sabe? Entenda, não é recado para ninguém, em nome de Jesus. Se eu quiser falar, eu olho no olho e falo. Mas a gente olha para a igreja como um conjunto de um todo. Como é desafiador alguém ter um coração cheio de fé para obedecer. Então, de tudo que nós estávamos falando aqui sobre fé, irmãos, se tem uma coisa que vocês precisam pedir a Deus, sendo
sendo específico nas orações, criteriosos quando for orar por fé. Deus me dá a fé para obedecer. Porque como discípulos nós lemos, cremos, obedecemos. Lemos, cremos e obedecemos. Deus precisa acrescentar fé para obedecer. Muitos até creem no que está escrito, na pedagogia que está escrito nas letras. Você olha e o cara fala, e o cara vive isso que ele está pregando. O cara, um dele é um exemplo, mas um exemplo de quem? De Jesus. A imagem é Jesus. A glória não é de um homem, é de Jesus. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender com Jesus é obedecer, irmão. Obedecer. A obediência está ligada diretamente a uma confiança cega. A gente tem que obedecer crendo que é o melhor, que não tem opção. Deus mandou, a gente obedece, a gente lê que ele obedece, lê que ele obedece. E aí a gente vai crescer. Né? O livro de Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência por quê, irmão? Pelas coisas que sofreu, uma vida dolorosa mesmo. A obediência requer realmente muitas vezes dor no nosso coração, dor na nossa vida. Nós não concordamos, a carne rejeita, a carne luta. Nós precisamos obedecer. Se queremos de fato crescer em Deus, fazer a diferença nesse mundo que vivemos, né? Nesse tempo que vivemos. Se tem alguma coisa que devemos aprender de Jesus, é essa obediência. Outras coisas que sofremos mesmo. Às vezes nem sofrimento é. Né? Às vezes eu olho para a Escritura e, meu Deus, é tão fácil isso aqui de ser praticado. Né? E por que tanto sofrimento para praticar? Eu queria ficar com esse texto. Ou na verdade com essa. E aí eu abro só mais esse texto, dois textos. Eu queria ler 3 versículos com vocês para concluir essa parte. 1 João, o texto está em 1 João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2. Tenham paciência com o Senhor, não vou dizer nem que comigo, né? Tenham paciência com o Senhor, pois Ele quer nos levar a crescer. Então, tudo que nós temos lido da parte dEle, buscado, ouvido Ele, salta aos nossos olhos, logo essa palavra de crescimento. A obediência, ela carrega com ela muitos benefícios. A obediência, ela carrega com ela também muitas verdades. E também muitas promessas, quando se tem o coração disposto a obedecer. Às vezes parece ser meio confuso, às vezes parece não ter muito nexo. Isso vocês vão ver com muita clareza se vocês tiverem a prática de ler o livro de Provérbios. Você vê que às vezes não tem, na nossa mente, não tem uma correlação aquilo que ele pede para nós fazermos com o que nós vamos alcançar se fizermos. Vocês entendem? Mas que não há uma relação. É algo tão espiritual que ou nós não temos a revelação ou porque Deus simplesmente quis assim, e aí está o grande mistério de tudo, que é a obediência. Um exemplo clássico disso é um texto não de Provérbios, é um texto, acho que é de Efésios, se eu não estou enganado, que vai falar sobre honrar pai e mãe. Efésios 6, 5, não lembro. 4, não lembro. Vai falar honrar pai e mãe, né? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Aí a promessa é vida longa e o quê? E viva bem. Às vezes parece que não tem uma correlação. Né? Honrar pai e mãe, o que o honrar pai e mãe tem a ver com eu ter uma vida longa e viver bem? Parece que não há uma correlação. Mas o pai faz essas coisas loucas mesmo, para gerar em nós um coração obediente. E aí a recompensa dessa obediência está nesse mandamento específico, está
viver bem e ter longevidade. Tem umas coisas loucas assim do Senhor. Às vezes eu paro assim, meu Deus, parece que não tem uma conexão. Né? Eu não consigo, nesse texto específico de honrar pai e mãe, eu não consigo encontrar uma conexão, o porquê que ele vai me dar a vida longa, se eu honrar. E a palavra manda honrar, não diz que é honrar só se o pai for bom, se a mãe for boa, se ela lhe tratou bem, ou se ela manda honrar, ponto. E é longevidade que vai viver bem. E aí nesse texto de 1 João, tem umas coisas dessas loucas, sobre a obediência. Eu vou ler três versículos, 2 está aqui. 2:3 diz: ora, sabemos que temos conhecido. Lembra o que é conhecimento? Relacionamento. Guardar é obedecer, conhecer é se relacionar. 2:3. Falamos sobre conhecimento e sobre guardar. Conhecimento é relacionamento. É relacionamento íntimo e profundo com Deus. E guardar é obedecer. Diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido. Sabemos que temos nos relacionado. Sabemos que temos uma íntima e profunda relação com Ele. Aí, o que evidencia isso, irmãos? Ora, sabemos que temos conhecido por isto. 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Guardar é obedecer. Então ninguém pode dizer que conhece a Deus ou que tem intimidade com Deus, que é um com o Senhor, tem profundidade de relacionamento, se não guarda os mandamentos, se não obedece. A obediência está diretamente ligada ao crescimento. Como é que alguém vai crescer em Deus se não conhece o próprio Deus, se não se relaciona com Deus ao ponto de obedecer, irmão? É aí onde a gente encontra, a gente olha para a igreja como um todo, quando a gente vê alguém que não obedece, e esse de fato não conhece a Deus, não vai crescer nunca, irmão. A obediência está ligada a esse conhecimento, ou o conhecimento está ligado à obediência, e vice-versa. Então, quer conhecer a Deus, irmão? Quer ter esse orgulho no coração, dizer, eu conheço a Deus? Obedeça. Mesmo não concordando, obedeça. Obedeça. Nem tudo que nós lemos, muitas vezes, dá um nó na cabeça. Tem um exemplo que me dá um nó na cabeça e eu digo, mas como Deus é injusto, né? Às vezes passa na minha cabeça, mas às vezes passa uma loucura na cabeça da gente. Uma parábola que ele fala que algumas pessoas chegaram para trabalhar na roça e o Senhor acertou com aquele povo um valor. E depois, por fim da tarde, quem lembra dessa parábola? Por fim da tarde chegou um e Deus acertou o mesmo valor. E aqueles que o trabalho dele todo dia acharam injusto. Eu disse, mas é injusto quem está comigo, é injusto. Tem uma loucura assim na palavra que a gente olha assim, meu Deus, não, isso não é. Até Deus nos revelar de fato que é. Não vou nem entrar nesse método dessa parábola, que é muito rico. Não entender aquilo ali. Então a gente não concorda, a gente não enxerga, a gente não está vendo. Mas inclina o coração, irmãos, a obedecer. Em nome de Jesus. Quer crescer, obedeça. Confie cegamente que é o melhor de Deus para a tua vida. Sujeite. E quando se sujeitar, obedeça. Gente que se sujeita, mas não obedece. Chega o cara me sujeitar. Aí quando a gente se sujeita e não obedece, a palavra dá um nome para isso. Rebeldia. Quando a gente se sujeita, a gente não está se sujeitando a um homem. A gente está se sujeitando ao próprio Deus que habita no homem. Você estava ensinando há um tempo aos irmãos da liderança. Irmãos, cuidado quando vier se sujeitar. Pensem 10 vezes antes de sujeitar, porque toda sujeição vem acompanhada de um sim ou não espere. E eu tenho que inclinar meu coração a sujeitar aquilo que foi dito. Eu sempre dou um exemplo a eles, né, de quando eu queria ter uma arma, eu queria comprar uma arma. A arma estava quase na minha mão, bem baratinha. O meu cunhado estava precisando de dinheiro, ele disse, só pega a arma, é tua, me paga aí quando você puder. A arma estava, eu fui me sujeitar a eles disseram não. Poxa, não é não. Se eu quisesse, eu poderia ter comprado. Poderia.
mas a gente aprende o que é sujeição. Sujeição aponta para 3 respostas: sim, não, espere. Eu no coração obedecer qualquer uma dessas respostas. Cuidado quando vai sujeitar. Pode escutar um não ou um espere. Aí o coração se inclina rapidamente e não é obstinado, teimoso, rebelde e desobediente. Então, o primeiro ensinamento que a gente traz com obediência gera relacionamento íntimo com Deus. Guarda isso, tá? Todas as vezes que você pensar, eu tenho que obedecer, lembre que você está gerando um relacionamento íntimo com Deus, que é aquele que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos. Amém? Versículo 4. É outro ensinamento lindo sobre o conhecimento. 1 de João 2,4 diz: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Versículo 5 é onde está o próximo ensinamento. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, aquele que obedece a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, quer que o amor de Deus seja aperfeiçoado na sua vida? Obedeça. Guarde a palavra. E aí tem tudo a ver com o que nós temos buscado entender em Deus sobre a igreja. Que o amor de muitos tem esfriado tanto por falta de obediência. Então o conhecimento gera o amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós. Guarda essa verdade, está escrito, não sei o que estou dizendo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, a primeira coisa, o amor de Deus, ele me leva a ter convicção que eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. A segunda coisa, o guardar, o obedecer a palavra faz com que o amor de Deus seja aperfeiçoado em mim. E a terceira está lá no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vou voltar um pouquinho aí. A obediência nos santifica. Quer ser santo, obedeça. 1:22. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 22, traz outra verdade sobre a obediência. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Parte inicial do versículo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Obedecer à verdade, obedecer ao Senhor, gera em nós santificação, pureza. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Se tem algo, não digo nem se tem algo, pois é uma das coisas que nós precisamos para crescer e precisamos aprender com Jesus, é obedecer. Pois mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou tomando a forma de servo, vendo figura humana. E a palavra diz que ele foi morto, foi crucificado, e com ele veio a morte de cruz. Tem alguma coisa que nós precisamos obedecer por causa da obediência dele. Ele obedeceu até ser morto na cruz. Eu animo vocês a meditarem sobre a obediência. Como temos obedecido às verdades que nós temos ouvido.
temos dado de ombro, ou tem entrado no ouvido e saído em outro. Quer crescer, irmão? Obedeça. Tenha uma vida de obediência. O Pai mandou perdoar, eu perdoo. O Pai mandou amar, eu amo. O Pai mandou fazer, eu faço. Falávamos sobre fé aqui no início. Cantamos sobre fé. E muitos até recitaram o versículo: o justo viverá pela fé. E a fé vem de quê, irmão? De ouvir a palavra. Se nós somos justificados em Cristo, e se nós, justificados, vivemos por fé, nós vamos nos mover sempre pela palavra de Deus. O discípulo se move pela palavra de Deus. Eu amo sentar com os discípulos e dizer: que palavra você tem para fazer isso? Às vezes quer fazer tanta coisa, chega com tantas ideias, mas que palavra tu tem para isso? Quem mandou? Deus falou contigo, irmão. E a gente sabe que quer acabar com a conversa e dizer: não, Deus falou comigo, acabou a conversa. A gente bota um ponto final na história. Mas que tenhamos a humildade, a fidelidade a Deus, de abrirmos a boca e dizer: Deus falou conosco, se de fato Deus falar. E Deus tem muitas formas de falar. Muitas formas. E penso que não só na individualidade. Quando Deus falar o teu coração, não fique só com isso. Pois a palavra diz que ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Pode ser que você esteja ouvindo a voz do teu coração, não a do Senhor. Sujeita a igreja, sujeita aos irmãos, busque conselho, incline o coração a obedecer. Amém, meu Deus? Temos que obedecer. É simples, muito simples. Coisa simples. Se a gente for fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já ouviu de Deus, não de muito tempo, qual é a ordem quando estamos juntos? Já está junto. O rei mandou, a gente está junto, não tem desculpa para estar junto. A gente tem no coração o quê? Obedecer, está junto, não tem desculpa para não estarmos juntos. E tantas outras coisas que Deus já tem falado conosco. Eu sempre vi Deus assim, que Deus, Ele ensina e Ele cobra aquilo que Ele ensinou. Eu sempre vi assim, aquilo que Deus me ensinou, Ele me cobrou. Muitas vezes passei reprovado e muitas graças a Ele aprovado. Mas enquanto não passarmos aprovado nessa via dolorosa, nós não vamos chegar ao alvo. Amém? Se tem uma estação que nós vamos ter que pagar desse caminho, é a estação chamada obediência. Senão lá nós não vamos chegar. Amém? Como é que vamos chegar sem conhecimento? A vida eterna é essa, que conheçam aqui o Deus vivo verdadeiro. Mas nós não obedecemos. Aquele que diz que conhece a Ele e não obedece é mentiroso. A Bíblia diz: é mentiroso. O mentiroso a gente sabe quem é. Quem é o pai da mentira. Então dele é quem não é. É simples, é só a gente juntar as peças do quebra-cabeça da palavra. E a gente sabe a quem pertencemos. Então, se pertence a Jesus, comece a obedecer. Do caminho dele com o Senhor. Quando ele começou a carreira cristã dele, ele era meio isso que Dinho falou aí, sanguinário, sei lá, nome assim, meio turrão. Quantas vezes eu escutei de Danilo: eu não concordo, mas eu vou obedecer. Eu não concordo. A última instrução dele, ele saiu daqui já, quase 10 horas da noite, deu uma instrução a ele, olhou para mim e falou: não concordo, mas eu vou obedecer. É melhor. Eu vou obedecer. Ele saiu daqui, foi embora, já mandou notícia: estou obedecendo. Ficava bem, glória a Deus. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Amém? Alguma coisa a acrescentar? Vamos pagar essa etapa na nossa carreira. Tem que pagar essa etapa. Jesus obedeceu, por que nós não vamos obedecer? Quer concordamos ou não?